Olá, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Agora, em Gênesis 18, a passagem que fala dos 3 anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos cavalos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda. No maior calor do dia, Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se, no mesmo instante da entrada da sua tenda, e veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto do vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, e deu a um criado, que o preparou logo. Tomou manteiga e leite, e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se em pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por trás da entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou? Disse ela consigo mesma. Conhecerei ainda o amor. É o meu senhor também já entrando em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse, sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção a Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que devo fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos, e à sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, praticando a justiça, a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor a promessa que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se suas obras correm realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu saberei. Os homens partiram, pois, em direção a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis o justo parecer como ímpio. Talvez haja 50 justos na cidade. Falo-eis perecer? Não perdoareis antes a cidade, em atenção aos 50 justos, que nela se poderia encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como ímpio. Longe de vós tal pensamento, não exerceria a luz de toda a terra da justiça. O Senhor disse, se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a cidade em atenção a eles. Abraão continuou, não leveis mal, se ainda ouso falar, meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Se porventura voltarem 5 dos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu e disse-lhe, talvez só haja ali 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo, rogo-vos, Senhor, que não os irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontre 30. Se encontrar 30, disse o Senhor, não fareis. Abraão continuou, desculpa se ouso ainda falar, Senhor. Pode ser que só se encontrem 20.
em atenção aos 20, não destruirei a cidade. E Abraão replicou, que o Senhor não se irrite, se fala ainda uma última vez, será que lá forem achados 10? E o Senhor respondeu, não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Olha só, a ousadia de Abraão, mesmo tendo encontrado com Deus, né, na figura dos três anjos, estavam indo a Sodoma para destruir Sodoma. E ele insiste ainda em replicar e suplicar pela salvação de Sodoma, né? Não destruirei, vosso Senhor destruiria a cidade de Sodoma. Se existissem 50 justos lá, e ele fala, não destruirei. Se existissem 45, não destruirei. Se existissem 40, não destruirei. Se existissem 30, não destruirei. Se existissem 20, não destruirei. Se existissem 10, não destruirei. Ou seja, olha o tanto de insistência que fez Abraão, né? Geralmente a gente não gosta de ser confrontado com opções, mas Deus, na sua imensa sabedoria, aceitou ser confrontado por Abraão em perguntas que ele fez repetidamente para salvar Sodoma, para não destruir a cidade. Porque crendo em Abraão que existiam justos lá. Quantas mudanças na nossa vida precisa acontecer para que a gente passe a ter misericórdia, para que a gente passe a pensar diferente? O que precisa acontecer na nossa vida? A gente precisa ser confrontado com ideias diferentes? A gente precisa encontrar com pessoas diferentes? O que precisa acontecer? Alguma coisa precisa acontecer na vida da gente para que a gente passe a ter atitudes diferentes. Mas o que será? Aqui nessa passagem dos 3 anjos, Deus usa esses 3 anjos para visitar Abraão. E dali eles seguiram em direção a Sodoma, para destruir Sodoma. Só que Abraão, já percebendo isso, intercede por Sodoma. E você percebe que mesmo com a intercessão de uma pessoa, um homem de Deus, uma pessoa santa, como Abraão, Deus não desistiu dos seus feitos. Mas por quê? Porque ele tinha um propósito para aquela destruição. Porque aquele povo lá tinha se voltado de costas para Deus e preferiu as coisas do mundo. O que precisa acontecer na tua vida para você mudar? Precisa passar por um grande problema? Precisa a dor ser muito forte? No Café com Deus de hoje a gente viu que o autor falou muito das dores que Jesus sentiu quando foi açoitado, que a carne dele rasgava. E ele aceitou que isso acontecesse. Por quê? Para ser o cordeiro imolado por todo o nosso pecado, pelo meu e o seu. Agora, o que precisa acontecer mais para que a gente mude? Eu vou encerrando por aqui, porque daqui a pouquinho eu vou abrir o vídeo falando sobre no Clube do Livro. Faça um excepcional dia e pensa muito bem nisso daí. Expande isso e transborda na vida de outras pessoas, para que você seja referência na tua vida.